Boa noite, boa noite. Vamos dar um tempo, esperar o pessoal ir entrando. Como é que vocês estão? Muito boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olá. Olá, boa noite. Tudo certo? Boa noite, muito boa noite. Vamos dar só um tempo aí, esperar um pouquinho o pessoal entrar. Nós vamos estar falando hoje sobre hábitos, rotina, pra gente entender de fato como podemos obter resultados, né? Tá tudo dentro de nós, não tá nada fora, e a gente procura fora aquilo que tá dentro. Boa noite, meu rei. Como é que tá, mano? Tudo certo, mano? Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Perfeito, maravilha. Fala, como é que tá, São Francisco? Tudo certo, irmão? Vamos tocar o terror hoje. Vou bater em cima hoje da rotina, hábitos, o que de fato a gente precisa, qual a necessidade do ser humano para a gente adquirir sucesso na vida, né? Vou estar conversando um pouco aquilo que eu obtive, o que eu fiz na minha vida, né? E vou estar compartilhando se isso for cabível para vocês também, se estiver fazendo, né? Fala, Vivi, Marechais. Estamos escutando certinho aí? Tá tudo bem? Tudo certo, tudo perfeito. Vamos junto até depois do fim. Vamos lá, vamos pra cima. Vamos tocar o terror. Fala, Felipe, como é que tá, meu irmão? Tudo certo? Sejam bem-vindos. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre desenvolvimento pessoal. O que eu fiz na minha vida para obter novos resultados. Quero estar compartilhando um pouco com vocês também. E creio que pode estar agregando na vida de vocês isso, sem dúvida alguma. Porque na minha fez muito sentido. E de fato fez eu ter insights a modo de transformar a minha vida. Literalmente. E o segredo tá dentro e não fora. A gente procura fora, a gente procura ter e não ser. Procuramos as coisas externas, quando na verdade a resposta está dentro da gente. E eu quero estar compartilhando isso aí com vocês. Bom, eu vou começar para honrar o pessoal que chegou na hora aí.
Se você acha cabível também, com o decorrer da conversa, enviar para algum amigo que precisa escutar, que precisa obter uma nova oportunidade em meio a essa pandemia, essa situação crítica que a gente está tendo, fica à vontade, tá? Já vai auxiliar bastante. Bota no aviãozinho, envia para mais pessoas aí que você achar vai estar ajudando bastante a vida dela também. Assim como a minha vida foi, alguém investiu, você pode estar investindo na vida de alguém. E se eu disser pra vocês que estão aqui nessa noite que tudo aquilo que você sabe sobre você ou pensa que sabe, na verdade é baseado no seu falso eu, não é a sua verdade de fato. Porque a gente fica pensando, não, o que é o meu falso eu? Ele é baseado em experiências que eu tenho desde pequeno, tá? Que no decorrer dos anos até o atual momento, pessoas falaram coisas pra mim, me disseram verdades que não eram verdades sobre mim, e isso virou uma crença pra mim. E eu, baseado nisso, tento atingir certos resultados na minha vida. Ou seja, eu preciso ter para ser. E aí o meu tio, a gente estava conversando hoje algo, e é muito interessante, que o ser humano num todo, toda a população quer cada vez mais viver o hoje o mais rápido possível e deixar para poder viver o amanhã. Ele não vive o presente de fato, ele não vive o hoje. Ele quer simplesmente acelerar o processo. Por quê? Porque ele deseja o amanhã para obter as coisas. Eu preciso que amanhã chegue para que eu possa ter o resultado esperado. Mas ele não foca no hoje. E é o hoje que vai ocasionar isso. Mas tudo isso porque ele foca no ter as coisas. Porque eu preciso ter um carro do ano para que as pessoas vejam o meu valor. Entende? Ao invés de eu focar no meu ser, quem eu sou, a minha verdade, a resposta, por que vou dizer o trabalho, né? A profissão do coach vem crescendo tanto nos últimos tempos, nos últimos meses, nos últimos anos? Porque eles batem muito forte em cima do que? Da carência das pessoas, que é rotina e hábitos. O resultado de todas as pessoas é baseado no quê? Em você mesmo, em mim. Não existe uma fórmula secreta, não existe aqui está o segredo para você obter sucesso. Não. Está dentro de você. Tudo aquilo que você acha que está fora, na verdade está dentro. E o que o coach faz? Eu não sou coach, eu não sou treinador, eu não sou nada. Eu sou um aprendiz e eu venho aqui transportar aquilo que fez sentido na minha vida. Entende? Assim, o que o coach faz? Ele te faz perguntas para te entender quais as tuas carências, quais as tuas dificuldades e te passa tarefas. Ou seja, o resultado todo é consequência das tuas atitudes, de mais ninguém. Não tem tipo, todo cara que fizer esse padrão aqui vai obter sucesso. Não. Não existe um padrão, porque cada pessoa é única. Individualidade. É um princípio, a individualidade. E as pessoas, não, eu sou individual, não é só pra mim, não. Individualidade é um princípio. Eu preciso primeiro estar abundante para eu poder transbordar. Não tem como eu transbordar algo que não esteja abundante em mim. Não faz sentido, entende? Ou seja, hábitos e rotinas. Um exemplo, você tem compaixão ou dó de você? O que você sente de você? Você tem compaixão ou você tem dó do que você está vivendo hoje na sua vida? Compaixão, o que é compaixão? Qual é a diferença da compaixão e do dó? Quem tem compaixão, por exemplo, eu tenho compaixão de mim. Compaixão é quem age. A compaixão vai fazer com que eu tome uma ação em prol da minha situação. Quando eu tenho dó, eu me torno vitimista. Eu me coloco numa posição de vitimista. A situação está horrível. Eu não tenho o que fazer. Eu não consigo produzir nada porque a pandemia me limita. Eu não tenho como procurar um novo emprego porque a pandemia, a situação está complicada. Eu entendo, compreendo e asseguro também que existem, em meio à pandemia, pessoas que estão quebrando
ou botando para fora, que estão quebradas já há muito tempo. E pessoas que estão faturando absurdamente, batendo recordes de vendas, de faturamento por causa da pandemia. E aí vem a pergunta, tipo, por que uns conseguem e outros não? Por que para uns faz tanto sentido bater em cima dessa tecla de aumentar o seu faturamento, o crescimento, e outros arrumam desculpas e justificativas para não fazer nada? Usam a pandemia como uma justificativa, uma desculpa, porque eles não são capazes. Aí a pessoa fala, eu não tenho como fazer isso. Isso não tem como fazer. E eu recebi eu assisti sobre o Joel J, não sei se vocês conhecem. Tava assistindo uma live dele e ele foi questionado uma vez e pra mim foi como um tapa de luva na cara. Não tem como fazer. De fato, não tem como você fazer porque não tem como fazer? Ou você não consegue fazer e diz que não tem como fazer? E eu creio que essa é uma pergunta que todo mundo deveria se fazer. Porque de fato, se os coaches, os treinadores, os caras todos vêm e batem em cima da tecla de hábito e rotina, que são os seus hábitos, as tuas rotinas que vão te proporcionar hábito mais rotina igual a sucesso, tá? Os hábitos e rotinas corretos, obviamente. Então, se eles batem em cima dessa tecla, por que você não acredita? Por que você precisa pagar caro para um cara para ele ter que dizer aquilo que está dentro de ti já? Porque a tua verdade eu não sei se você é cristão ou não, eu sou uma pessoa cristã e eu creio nisso, eu creio em Deus. Mas a questão não é a religiosa, eu venho falar de religião, não é essa a questão. Eu tenho fé de que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Ou seja, ele pode todas as coisas, ele criou tudo, então eu também posso. Se eu sou imagem e semelhança dele, o mundo foi feito para nós. A gente tem tudo que a gente precisa dentro de nós. Não tá fora. Aí que tá a questão de eu focar em mim, no meu ser. No momento que eu sou, é independente, não faz diferença a opinião de você que tá aí, por exemplo. Não é desmerecendo, tá? Você pega e, teu vídeo não faz sentido nenhum pra mim. Tudo certo, essa é a tua opinião. Entende? Não é a minha verdade. As pessoas podem pegar e te julgar muitas vezes e você fica preso nisso. Esse é o nosso falso eu. Porque eu dependo da opinião de um segundo ou um terceiro. Eu preciso da aprovação, entende? Da pessoa ou de tanto família quanto pessoas externas, amigos, enfim, pra tu poder fazer algo. E isso é muito pobre. Porque no momento que eu sou baseado em ter as coisas para ser alguém, tá? Eu preciso faturar bem para ser alguém. Para eu ver o meu valor ser colocado externamente. No momento que eu dependo disso, quando chegou a pandemia, o que aconteceu? Acabou com as pessoas. Porque, de fato, muitas pessoas quebraram. Então não obtinham mais aquele ganho, deixaram de ser. Mas quando tu tem a tua essência, tu sabe que as dificuldades não são o fim da guerra. São só batalhas. E aí tu começa a te reinventar para obter uns novos resultados. A questão a transformação ela é de dentro para fora. Primeiro você precisa acreditar, acredita em ti. O que tu pode fazer, o que tu pode transformar na tua vida, entende? A questão é a constância. A constância vale muito mais do que a intensidade. A gente pode começar as coisas com uma intensidade enorme. Eu entendo que todos os dias não são iguais. Tem dias que a gente está mais animado, tem dia que a gente está mais desanimado. Mas a constância. Quando a gente fala de saúde, por exemplo, né? Existe a mental, corporal e a espiritual, que é as nossas emoções, a alma, o nosso cérebro, né? O nosso emocional ele precisa estar equilibrado. Nosso emocional ele pode nos levantar e levar ao topo, mas ele pode nos destruir também. Entendeu? Não sei se vocês estão conseguindo pegar, tá escutando certinho, tá tudo certo? Então a questão da transformação, ela sendo de dentro para fora. Eu quero que você se faça uma pergunta. Você hoje, atualmente, tá? Mesmo em pandemia, se você está trabalhando ou não, no ramo que você segue, você faz o que gosta ou gosta do que faz? Você gosta do que faz ou você faz de fato o que você gosta?
São duas coisas bem diferentes. No momento que eu trabalho por amor, isso não é só um trabalho, isso é algo que transborda de mim. Se eu sou focado em abençoar outras vidas, por exemplo, né? Isso tem que ser uma coisa que tem que fluir naturalmente. De fato, uma pessoa saudável ela é muito mais produtiva. Isso tanto mental, corporal, uma alimentação saudável, uma rotina, isso tudo vai te proporcionar um melhor desenvolvimento em todas as áreas, em qualquer sentido. E aí uma pergunta muito é, se não eu, quem? Se não agora, quando? Porque a gente fica esperando, qual que é o melhor momento para fazer algo diferente? Entende? Quem pode fazer algo por nós? Muitas vezes é por causa que a gente fica dependendo do governo, por exemplo, né? A economia do país está horrível, tá isso, tá aquilo. Tá, e se a gente parar um pouco de dar desculpa justificativa e procurar dentro de nós? Porque a gente tem internamente tudo que a gente precisa para literalmente tocar o terror na terra. A gente tem dentro, entende? O poder de literalmente fazer todas as coisas. Porque se tudo é hábito e rotina, isso está dentro de mim. O princípio é, eu não preciso mais da opinião dos outros. Não faz mais diferença. Se eu fico baseado no meu falso eu, que é depender da opinião de você, por exemplo, que está me assistindo aí. O João, vou fazer algo e você não gosta. Se eu me sinto ofendido por isso, isso me trava, entende? Que isso é uma coisa horrível porque tu não consegue produzir nem 50% do que tu deveria. Porque tu fica travado na opinião de um terceiro, né? Certinho. O pessoal tá me escutando aqui. A gente precisa acreditar mais que nós somos capazes. O segredo sempre é acredite em si. Eu preciso acreditar e ter fé de que eu consigo. Fé é imaginação. O medo também é fé. Entende? Se eu não acredito em mim, se eu não acredito que eu posso alcançar algo a mais do que eu vivo hoje, de fato eu não posso. Entende? Porque fé é imaginação. Se você imagina algo, vou dar um exemplo, se você imagina obter um carro de luxo e hoje você não tem, por exemplo, nem a condição e você não sabe como, não interessa como, entendeu? É um processo, vai acontecer, mas se você imagina é porque já existe. Obviamente vai ter que fazer, vai ter que ter um caminho a ser trilhado por aí, né? Até tu chegar a esse objetivo. Mas se tu imagina, tu tem que verbalizar isso, entende? Antes, o agir é visualiza, verbaliza, te posiciona e então tu age. Entendeu? Quando tu verbaliza, tu convence teu coração. No momento que tu convence teu coração, isso se torna real para ele. Se torna real na tua mente também. E o pensamento atrai. Isso é o que é a fé, qualquer religião prega isso em questão de energia, o que tu pensa tu atrai, entende? Não só limitando sobre cristianismo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão é, se você imagina, já existe. Se você tem fé, você vai alcançar. Tem um caminho que você vai ter que percorrer até lá, obviamente. Depende só de você, de mais ninguém. A constância ela vale mais que a intensidade, já falei isso, né? Eu, particularmente, João Pedro, era um cara que tinha muita intensidade. Eu começava as coisas, começava assim, tipo, na porrada. Nossa, era o projeto da vida. Dava 1, 2 meses, desanimava. Começava outro, 1, 2 meses, às vezes menos, desanimava, entende? Eu não tinha constância nas coisas que eu começava. Eu tive por um determinado tempo, eu tenho ainda a empresa na verdade, mas logo antes de lançar ela, eu postei uma foto no meu feed que o meu primeiro contrato que eu fechei com a Madep Containers Esquadrias foi de 6 dígitos sem nem ter o cartão de visita. E aí eu comecei a avisar, tipo, isso é uma história minha, entende? É uma honra, digamos, minha, fui eu que obtive isso, fui eu que fui atrás. Mas eu parei e pensei, por que naquela época eu consegui contratos assim, sendo que eu era mais novo, não tinha tanto conhecimento de muita coisa que eu tenho hoje, e hoje eu não consigo mais.
Aí eu peguei todo o processo que eu fiz naquela época e quais foram os meus passos, entende? O que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado. Obviamente, muitos erros que me geraram aprendizado. O erro é aprendizado. Mas quais foram os passos corretos que eu tomei, né? O que me fez alcançar, digamos, esse contrato? E aí eu tava lá, de novo bati em cima dos 3D. Decisão, determinação e disciplina. Entende? Primeiro, eu acreditei. Aí eu obtive habilidades que de fato eu já trabalhava com serralheria, com essa parte de metal. Então eu tinha muitas habilidades nesse sentido. E eu agi em prol disso. Eu fui para uma reunião onde só tinha arquitetos sentados e todos eles falando das suas empresas, mostrando seus produtos. Mas eu era só um convidado e eu só ia ver, só visualizar e saber o que estava em tendência, em alta. Eu não fui chamado para apresentar nenhuma empresa. A minha professora na época de design me chamou para isso. Ela falou, tu vai ser o único que não é formado em arquitetura, mas eu quero que tu esteja junto. Eu falei, beleza. Eu tinha comentado com ela algo a respeito dos containers, que era um projeto futuro. E eu peguei e, vamos lá, vamos pra frente, quero aprender, esses caras sempre têm algo para agregar, vou junto, vamos lá. Aí eu tô lá, assisti todo mundo falando sobre as empresas, os caras com umas empresas bem estruturadas na época. E eu lá, assim, não cartão de visita, mas eu nem queria apresentar nada pra eles. Aí, por último, assim, o professor falou, bom, João, agora é tua vez, apresenta a tua empresa que faz casas em container. Eu peguei e parei, na hora assim me deu um gelo, me endureci e pensei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Mas eu me decidi, eu falei, não, quer saber? Eu vou ir, não tenho nada a perder. Tô aqui mesmo, né? Não vou perder a oportunidade. Me levantei e eu tomei uma decisão. Entende? Quando eu cheguei na frente, que eu levantei, tava aquela mesa redonda. Aquela galera, devia ter uns 9. Tinha 9 arquitetos em média. Só eu que não era formado, eu era o mais novo da sala, eu tinha 20, eu tenho 27, tinha 23 anos na época. E eu fiquei lá de pé, na frente daqueles arquitetos, os caras tudo acima de 35, 40 anos, casados, tudo bem estruturado. E eu, o que eu vou falar, né? Eu peguei e falei, eu fui chamado de última hora. E eu não pude preparar um material para apresentar para vocês a respeito da minha empresa. Mas eu quero sanar a dúvida que vocês tiverem diz respeito a projetos de container. A minha sacada na hora foi fazer perguntas. Porque, de fato, se eu começo a falar algo e não é do interesse deles, a galera ia ser uma encheção de linguiça, entende? E eu me determinei e obtive... Quando tu toma uma nova atitude, te gera novas oportunidades. Novas perguntas podem vir, novas ideias, isso tudo pode acontecer. Entende? Mas primeiro tu precisa agir, tomar uma ação, tu te decide. E no momento que tu decidiu, vai empurrando mesmo, levanta, vai com medo, tá com medo, vai com medo mesmo, não tem problema. Tu te determina, não, eu vou fazer. Me determinei. Aí, a respeito dos meus hábitos, que eu já vivia, a parte de serralheria, era uma coisa que eu dominava, começaram a me fazer perguntas e eu comecei a sanar essas perguntas deles e fazer questionamentos que eles nem pensavam a respeito desse processo de containers, né? Resumindo, no final da reunião, um casal de arquitetos que estava lá chegou e me solicitou um cartão de visitas. Falou, a gente tem ideia de fazer um projeto de containers e a gente mesmo está procurando algumas empresas, fazendo alguns orçamentos. E a gente quer fazer um orçamento contigo também e tudo mais. Se te interessa, eu falei, me interessa sim, vamos lá. Só não tem nenhum cartão de visita porque os meus acabaram e eu pedi pra gráfica imprimir mais e não ficou pronto. E como eu vim de última hora, eu nem consegui passar na gráfica para solicitar ainda, para pegar eles prontos. Tive que dar uma desdobrada, dei um migué, mas cara, era o que eu tinha de saída, entende? Tu tem que ter o índice de viração próprio, o IVP, porque se na hora ali eu pego, não tem empresa, não tenho cartão, não sei, qual é a credibilidade que eu ia passar? Entende? Nenhuma.
Não tô dizendo que isso é certo, não deve ser assim. Mas eu tinha um objetivo e eu fui atrás, independente do que eu tinha em mãos ou não. O que eu iria fazer, que era o processo do metal, dos containers, eu sabia, eu só não tinha o cartão de visita. Entende? Porque de fato as habilidades eu tinha. Ponto. Então saímos ali, eu peguei o contato dela, ela pegou meu contato. E na semana a gente foi conversando um pouco mais, a gente marcou algumas reuniões. Eu fiz os orçamentos para eles dentro de uns 40 dias, assim, a gente estava com um contrato assinado. E eu lembro como hoje, assim, cara, eu um guri com 23 anos de idade, andava num carro bem baixinho. Eu tava passando por uma situação na minha vida financeira que não era muito favorável. Então eu tava andando num carro bem baratinho, assim, comparado com o que eu já tinha tido antigamente. E era uma situação bem complexa. Eu não tinha dinheiro nem pra gasolina pra ir fazer o orçamento, era em Porto Alegre, os clientes. Eu peguei emprestado dos meus pais até pra ir. E eu lembro como hoje eu fui e na volta, tipo, o carro tava batendo na reserva. E foi na última reunião antes da assinatura do contrato, né? E eu vim pedindo a Deus meu caminho inteiro. Falei, Deus, deixa eu chegar em casa. Porque de fato eu achei que não ia chegar em casa. Porque a gasolina não daria. Pelo que tava marcando ali no ponteiro, não daria nem a pau. E eu cheguei, assim, pra glória de Deus. Eu agradeço muito a Deus. Eu sou um cristão e eu falo meu abertamente. É Deus quem me dá essas oportunidades. É Ele quem abre, é Ele que me dá sabedoria, entende? Não é eu. As coisas fluem naturalmente. Só que a gente precisa se posicionar. E isso aconteceu de uma forma tão mágica na minha vida. Foi tão bom, foi tão gostoso. Foi tão bom, mas foi uma destruição também de um outro lado, porque por culpa minha, por responsabilidade minha. E aí volta a respeito dos hábitos e rotina, entende? Porque eu achei que aquilo ali era a solução na minha vida. E não era. Eu foquei muito no ter naquela época, porque, de fato eu consegui um contrato acima de 6 dígitos e uau, legal, mas isso não é o todo. Esse é o ponto que eu quero chegar. O ter, ele é uma consequência, entende? Esse não é o todo. Tu não pode focar no ter as coisas, porque no momento que tu deixa de ter, chega uma pandemia e isso acaba, ou tu gasta por não ter uma administração correta, que foi o meu caso, tu deixa de ser. E foi quando eu perdi tudo. Vou dizer, a gente não perde, a gente aprende, né? Mas eu paguei caro para aprender. Que eu vi que, na verdade, aquilo ali não era o todo. Era só uma parte. Mas isso foi um aprendizado maravilhoso na minha vida. Que ninguém pode me tirar essa experiência. De fato, eu abri a empresa. Tinha um bom faturamento mensal. Não foi só esse serviço que eu fiz. E não importa o quanto tu fature, importa o quanto tu precisa para viver. Cara, eu vivia que nem um riquinho. Eu achava que dinheiro não ia acabar, que a minha vida tava ganha. E não era bem coisa de moleque, de piá, não sabe o que tá fazendo, entende? Foi uma coisa que veio e foi muito rápido. Isso me gerou um aprendizado e também uma decepção muito grande. Por isso que eu falo do ser. Se naquela época eu tivesse entendido que o meu ser é muito mais importante do que o ter, sem dúvida eu não teria perdido. Entende? Não teria entrado nesse déficit, digamos assim, da minha vida financeira. Mas o meu alvo estava errado. Eu estava olhando no ter. As coisas para mim tinham mais valor do que eu mesmo. Eu precisava provar para os outros que eu tinha valor. Eu precisava ter um faturamento, eu precisava ter um carro bom, eu precisava estar nos melhores lugares, entende? Para as pessoas à minha volta ver que eu era alguém. E isso é um erro muito grande. Porque quando tu entender que tu vai ver que as coisas ao externo são só o reflexo do que a gente é interiormente. A saúde, por exemplo, corporal, tá? Tu vai hoje procurar um nutricionista, eles são muito focados não só em alimentação, como também em hábito e rotina. Por quê? As pessoas de fato sabem fazer cálculo de que se tu consome 2.000 calorias 2.000 calorias diariamente, tu precisa gastar 2.500, 3.000 para emagrecer. Ou para tu crescer, tu precisa consumir mais do que tu gasta, entende?
É matemático, é básico. Mas as pessoas pagam 400, 500 reais mensalmente para um nutricionista para ter essa rotina, esse hábito, porque dentro dela tá faltando algo. Ela precisa desse acompanhamento para ter esse, digamos assim, um coach, ele vai te falar, ó, tem que fazer isso, 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 isso. Só que nada mais é dele fazendo perguntas e te passando tarefa. Ele pergunta para quê? Para saber qual é o teu problema, qual é a questão, qual é a tua carência, onde que tu tá sofrendo, digamos assim. Porque, pô, se tu perde pra uma batata frita e pra um refrigerante, tu vai ganhar de quem, cara? Entende? E quando tu muda esse teu interior, porque todas as coisas, transformações de dentro pra fora, no corpo, eu quero obter resultado, eu quero emagrecer. Precisa começar aqui, dentro da tua cabeça. Não adianta tu querer ir lá, treinar, sai do treino e come bobagem. Entende? Tu precisa acreditar dentro da tua cabeça e mudar a tua rotina, teus hábitos. Mas primeiramente crê, acredita, tu tem que acreditar, depende de ti, de mais ninguém. O teu sucesso financeiro, o teu sucesso futuro, ele depende de ti. Tu tem todas as ferramentas, tu tem todo o poder para conquistar, para adquirir aquilo que tu almeja. Não consigo, é desculpa, é justificativa, entende? A questão é, você está disposto a pagar o preço? É um preço alto, é caro. Não é fácil, nada é fácil nessa vida. Não existe fórmula perfeita. Se você for pagar um coach, por exemplo, um treinador, o que ele vai te falar? O que ele vai te fazer? Ele vai te fazer um monte de perguntas para entender o teu perfil e saber onde de fato tem carência. Onde está baseado o teu falso eu. Entende? No que está baseado? Tu precisa da aprovação do teu pai, dos teus amigos, de quem exatamente? O que tu procura de fato? Entendeu? Porque, cara, é tu contra tu mesmo, todo santo dia. Ninguém vai fazer por ti. Entende? Ninguém vai fazer. Se tu não levantar amanhã, se tu, por exemplo, tu acorda amanhã e quer ficar o dia inteiro na cama, tu pode. É uma escolha tua. Entendeu? Se tu quiser fazer isso durante 30 dias, tu pode também. É uma escolha de cada um. Entendeu? Se tu ficar o mês inteiro dormindo, no final do mês tu não vai ter o que receber, por exemplo. Entende? Eu não sei o que cada um faz, se trabalha como funcionário, se tem seu negócio. Independente, tu não vai receber. Ou seja, se depende de mim, o que eu planto hoje é o que eu vou colher amanhã. Então me diz, qual é a proporção futura de vocês? Foque no hoje, almeje o futuro, obviamente, tenha um alvo. Eu quero chegar em determinado ponto. Deixa isso clarificado, entendeu? Seja clarificado o seu ponto de chegada. Aí tu vai, bota um foco. Deixa literalmente todo o redor desfocado. Foca no teu alvo. Independente do que as pessoas vão dizer a teu respeito, independente do que eles vão te julgar, que existem julgamentos até dentro da tua própria casa. Foca, vai e faz. Constância no hoje. Faz só hoje, mantenha a constância no hoje. Não depende de mais ninguém além de você. Você mesmo, contra você mesmo, todo santo dia. Entendeu? A gente precisa entender. Cara, quando eu vi que eu sempre pensava, eu quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico, quero ser rico. E eu não tinha constância, como eu falei desde o início. Eu era intenso. Eu sou até hoje uma pessoa muito intensa. Mas hoje eu obtenho constância, eu tenho constância nas coisas, porque eu entendi que ninguém vai fazer por mim. Cara, pensa num cara que era bom em desculpa justificativa. Multiplica por 10. Era eu. Nossa! A culpa era dos meus pais, a culpa era do governo, a culpa era da crise, a culpa era de todo mundo, menos minha. Minha não. Eu era um coitadinho, nasci numa família, assim, entendeu? Não estudei em escola particular, não isso, não aquilo. Mas peraí, se depende de mim, de quem é a culpa? Entendeu? Os teus resultados, aquilo que tu vai adquirir no futuro, é responsabilidade tua. O de individualismo. Eu preciso obter primeiro pra mim para poder ajudar os outros. Por mais que tenha um coração bom, tu vai transbordar, tu deve, isso é uma coisa muito boa, é maravilhoso. Só que tu vai transbordar como se tu não consegue nem ser abundante. Entendeu? Como isso? De que jeito? Tu precisa te encher para poder transbordar. Como se fosse uma caixa d'água, de fato.
Só que existem muitas caixas d'água hoje que são cheias de furo. Tem muita mais vazão do que água entrando. Isso não é só questão financeira, é emocional, entende? Porque a gente procura fora, a gente procura a aprovação dos outros. Eu preciso da aprovação de um amigo, do meu pai, sei lá, externo. Cara, pra fazer um vídeo que nem esse aqui, por exemplo, tá? Há 3 meses atrás, mas nem me pagando, entendeu? Eu não sou um cara expert, eu não sou um cara top, eu não sou... como é que eu posso explicar? Não sou nada melhor que ninguém. Só que a gente é único. Tu tem coisas que eu não tenho, eu tenho coisas que tu não tem. Nós somos como peças de Lego. Se a gente pudesse completar e viver em unidade, a gente vê um negócio cabuloso na Terra. Só que a gente pega e se posiciona numa maneira que, tipo, eu preciso da aprovação dos outros, eu não consigo fazer as coisas, eu preciso de outro, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso daquele outro. E passa 10, 15, 20 anos e tu não fez absolutamente nada da tua vida. Absolutamente nada. Mas isso é culpa de quem? É nossa. Entende? Se eu me determino hoje, tá? Eu quero que vocês abram um pouco a cabeça no sentido assim, tu precisa entender que tu tem poder para conquistar todas as coisas na Terra. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Ah, eu não sou cristão, não acredito, tudo certo, não tem problema. Mas entenda que tu tem poder para todas as coisas. Porque todo treinador vai te mostrar que depende de ti. Ou me diz uma coisa, o professor de academia, por exemplo, vamos usar isso como exemplo, tá? Um professor de academia, ele passando os exercícios para 5 alunos, ele vai crescer, o músculo dele que vai crescer? Não, não é. Entendeu? Por mais que ele saiba, ele precisa executar também para poder obter resultado. E na vida financeira, profissional, não é diferente. Os coaches, cara, o que eles fazem? Eles fazem tu acreditar em ti. E eles fazem tu acreditar que tu é o cara, que tu pode, que tu consegue todas as coisas. Porque de fato tu consegue. Só precisa ser desvendada essa mentira que falaram a teu respeito, entendeu? De que tu não é capaz, de que tu precisa ter as coisas para ser alguém. Não, tu precisa ser para poder ter. As coisas externas nada mais são do que o resultado daquilo que a gente é internamente. Ponto. Foca em ser, tenha individualismo. Isso não é egoísmo. Seja individualista. Porque a salvação é individual. A prosperidade ela também é individual. Depende de ti. Ninguém vai te pegar pela mão e te carregar. E tu também não pode fazer isso. Não tem necessidade de fazer isso. É automático. No momento que eu prospero, a minha casa, a minha família, ela vai querer entrar nesse rumo. Ela vai vir atrás, entendeu? O sucesso, ele é treinável. Ele não tem fórmula mágica. Só que ele deixa rastros. Aquilo que você fizer, os seus amigos, a sua família, todo mundo vai querer seguir também. A gente foca muito no tipo, o que meus amigos vão achar, o que eles estão fazendo, qual é a onda que eles estão, pô, é isso, é aquilo. Ei, o mar é um só, mas a gente não tá no mesmo barco. Você tem que entender que cada um tá no seu barco. Entendeu? Não, a gente tá no mesmo barco se a gente tá na pandemia. Não, não estamos. Tem gente que tá se afogando nesse barco, tem gente que tá navegando, entendeu? E tem gente que tá surfando e curtindo demais. Porque tá faturando muito, tá conseguindo muito, outros estão quebrando, entendeu? Outros estão sobrevivendo. Existem quem tá no barco dos outros também, trabalhando no barco dos outros, entendeu? Prestando serviço. O MEC, nosso método de ensino, ele nos cria para ser o quê? Tu precisa crescer, estudar, te forma na escola, te forma numa boa faculdade, consegue um bom emprego. É para isso que eles te formam, para essas 3 coisas, entendeu? É um padrão, porque eles querem o quê? Um monte de empregados. Eles não podem, eles estão tentando colocar, na verdade, faz um tempo já, gestão financeira nas cadeiras do MEC, do ensino, né? E o governo está trancando isso faz um maior tempão. Sabe por quê? Porque se ele der esse conhecimento de gestão financeira pro povo, acabou para eles. Porque eles vão ver que, cara, o governo rouba demais. Mas não vamos entrar nesse mérito, né? Porque se a gente souber... se formos gestores da nossa própria vida, já está ótimo demais. Não interessa o quanto a gente paga de imposto, não interessa o quanto a gente vai conquistar, o quanto a gente vai adquirir. Entendeu? Essa é a questão. Só precisa acreditar naquilo que tu de fato é.
na tua verdade, não no que a escola ou os outros falaram a teu respeito. Que essa é a mentira, essa é a mentira do teu falso eu, que eles dizem, tu precisa ter as coisas para ser alguém. Não. Não precisa de porcaria nenhuma. Tu precisa entender que tu é, e aí tu vai obter como resultado, entende? O fruto é uma consequência. Quando tu planta uma semente, tu não vai plantar, não vai colher o fruto para daí depois nascer o pé. Não. Tu planta para depois colher o fruto. Entendeu? Tu tem que preparar a terra, tem todo o cultivo, mas o crescimento ele é natural, é uma coisa... Não depende de ti. Tu vai plantar, tu vai agir, entendeu? Mas é natural a exponencialidade dele, ele vai crescer, é natural, é que nem planta. A gente é assim, a Terra é exponencial, tudo que foi criado como princípio é exponencial, aquilo que você faz é exponencial, entendeu? Pô, para pra pensar, tu tem algo único que eu não tenho. Se não existisse dinheiro, para pra focar, primeiro ponto, se não existisse dinheiro nenhum, o que você gostaria de fazer na vida? O que te agrada? O que tu acha que poderia fazer para abençoar outras vidas? Se não existisse essa moeda de troca, o dinheiro, o que tu faria? Se pergunta isso. Uma coisa que você gosta de fazer. Goste mesmo, que te move, assim, gosta de treinar, tu gosta de capinar, tu gosta de dirigir. O que te move? O que te faz feliz e te completa? Entende? O que te deixa bem como pessoa? O que te deixa bem? Tem alguma maneira de você fazer isso e obter grandes resultados. Sempre, sempre, sempre. Essa pandemia que a gente está vivendo agora, essa situação, ela não define quem você é, ela não define o teu futuro, o teu amanhã, mas as tuas atitudes hoje, as tuas escolhas sim, vão definir. Tá? É uma escolha tua querer ter um futuro, porque de fato tu merece, assim como eu mereço, como qualquer outro ser humano. Mas é uma escolha sua, uma escolha de cada um, entendeu? Não depende do teu pai, não depende da tua família, não depende do governo, não depende de ninguém. Só você. Rotinas e hábitos. Vise alguém que já esteja no ponto onde tu quer chegar. Tu tem que moldar essa pessoa, entendeu? Entender qual é a rotina e os hábitos que ele tem. O que ele faz para obter tantos resultados. Porque ele não tem mais neurônio do que você. Ninguém tem mais neurônio, entendeu? Ele só sabe de algumas coisas que a gente não sabe hoje. Entende? Você sabe de algumas coisas que eu sei coisas que você não sabe. Entende? Te conecta com essas pessoas. Tu tem que ter tempo para todas as coisas. Há tempo para todas as coisas. E agora é tempo da gente se reinventar. Entende? Mas primeiramente começa dentro de si. Acredita em ti. Eu sou, eu posso, eu consigo e eu vou. Se não eu, quem? Quem? Quem vai fazer por mim? Se não agora, quando? Quando, entendeu? Se não você, quem é que vai fazer por você? Se não hoje, quando? Entendeu? É difícil, mas se tu começar hoje, daqui 12 meses, em um ano tu vai estar colhendo. E o único arrependimento vai ter sido de não começar antes. Mais nada. É uma escolha de cada um. Eu vim aqui compartilhar um pouco daquilo que pra mim tem feito muita diferença e transformou de fato a minha vida. Quem conhece a Bíblia, lê Gênesis 1, 26. Lá está a sua verdade. Lá está a nossa verdade. A única verdade. Que somos imagem e semelhança de Cristo. Essa é a nossa verdade. Nós somos criados para dominar sobre todas as coisas. Então vai lá, lê Gênesis 1, 26, medita naquilo. E se precisar de ajuda, eu vou me colocar nessa posição assim, vem e fala comigo, não tem problema nenhum. Eu vou com todo amor, com todo carinho, com compaixão, tá auxiliando da maneira que eu posso, naquilo que eu vivo, naquilo que eu creio. Vou estar transbordando a vida de vocês com o maior carinho, com o maior amor. Eu não sou melhor do que ninguém, sou muito pior do que vocês todos imaginam, tá? Mas eu estou disposto a de fato ajudar as pessoas, porque hoje eu tenho muita compaixão
Porque existem pessoas passando por muita necessidade. Muita mesmo. E não é dó. Eu tenho compaixão. Compaixão é quando eu tenho uma ação em prol disso. Dó é quando, tipo, ó, coitadinho. Tem famílias passando fome, ó, que dó. E eu não faço nada. Isso aí é uma ignorância, entende? Seria uma ignorância da minha parte. Mas quando eu tenho compaixão, eu me coloco na posição de, e me determino de fazer algo em prol disso. Seja ir lá e dar a mão se não tem condição financeira para ajudar. Entende? Mostra pra pessoa que ela pode. Porque de fato, o que acontece com essas muitas famílias? É problema deles, tá? Tudo bem. Mas por que eles estão nessa situação? Porque eles não acreditam neles. Eles tiveram a vida inteira alguém martelando na mente deles de que eles não são capazes, de que eles nasceram pobres e merecem isso para a vida inteira. Isso não é uma verdade. Isso é uma mentira. Esse é o falso eu. Entende? Então esse é o meu papel hoje. Eu quero transbordar tudo aquilo que eu sei que fez diferença na minha vida e me causou novos resultados na minha vida. Entendeu? Porque de fato da minha vida transformou da água para vinho. É absurdo os resultados que eu obtive. E eu errei muito também. Errei muito nessa nova etapa de aprendizado. Mas erro é aprendizado. E isso foi muito bom pra mim como pessoa. Eu tô crescendo. Prosperidade é crescimento. Cada dia, cada passo que eu dou gera novas oportunidades. É um negócio cabuloso. Entendeu? Depende só de ti. Entendeu? Se não tu, quem? Se não agora, quando? Te faço essa pergunta. Tá bom? Vamos pra cima. Você pode. Fé e imaginação. Cara, crê. Bota na tua cabeça uma coisa. Tu precisa ter fé, acreditar primeiramente em ti mesmo. Acredita mais em ti. Entendeu? Eu errei muito nisso durante muito tempo. Cara, eu via tanto potencial nas pessoas. Eu falava, pô, ó o cara ali, ó. Deus dá asa a quem não sabe voar. Velho. Tu tem asas. Eu tenho asas, entendeu? Num sentido figurativo. De que tu tem poder pra conquistar qualquer coisa. Depende só de ti. De dentro pra fora. A tua cabeça, entendeu? Precisa mudar aqui, ó. Teu cérebro. Só dessa girada, pô, eu consigo, eu posso. O que a pessoa tem de especial? Porque tu for olhar, todos os caras bem-sucedidos, olha, vai ler a história deles. Quantas vezes eles erraram? Entendeu? Não foi fácil pra nenhum deles. Todos tiveram dificuldades, começaram lá embaixo. E olha no que chegaram, coisas cabulosas, assim, negócios absurdos. Todos. É uma questão de, tipo, o que tu tá disposto, qual é o preço que tu tá disposto a pagar para obter novos resultados. Porque não vai ser fácil. Mas eu digo uma coisa, vai valer a pena. Não tenha dúvida disso. Tá? Eu falo muito sobre o mundo dos fortes. Mas a questão é, nós somos fortes, mas tu tem que te escolher para ser um forte. São muitos chamados e poucos escolhidos. É tu quem te escolhe. A escolha de cada um é individual. Individualismo, entendeu? É aí que tá. Tu tem que te escolher diariamente. Ninguém vai vir e te puxar da cama. Vamos lá, eu te pego pela mão. Não. Tu vai te escolher. E escolhe só hoje. Levanta e faz diferente só hoje. E mantenha a constância no hoje. Vai, toca o terror porque tu merece. Tu é filho amado e mais semelhante de Cristo. E nós somos irmãos. E eu tô aqui hoje falando com amor, com carinho. Que a minha vida obteve uma transformação. E pra mim tá sendo fantástico, cabuloso. E eu quero poder compartilhar isso cada vez mais com vocês. E se de alguma maneira eu puder, humildemente, auxiliar, eu me disponho aqui ao vivo para vocês, para quem está assistindo isso. Pode vir me perguntar com todo carinho. Eu não estou numa posição de professor, não sou coach, não sou nada. Eu quero transbordar, eu quero mostrar aquilo que eu estou fazendo, os meus passos, para que isso possa gerar uma transformação na vida de vocês, para que vocês vejam que vocês podem também adquirir aquilo que vocês desejam de fato. Entende? E não existe sonho nenhum que seja absurdo demais, que não seja possível alcançar. É questão de tu acreditar ou não. Se tu acredita que é possível, é possível. Se tu acredita que não é, não é. Tá bom? Obrigado aí pela atenção dos que ficaram, de todos que passaram por aqui também. Tá bom? Tenham toda uma excepcional noite.
Muito obrigado mais uma vez. Beijão no coração de vocês. E até a próxima. Tchau.